Pessoal, eu já disse aqui que uma coisa que eu gosto na Fórmula 1 é que ela tem histórias que ficam obscuras por 10, 20, 30, 40 anos e de repente saem da toca. Eu já apresentei algumas delas aqui e hoje eu chego com mais uma. Eu entrevistei Tarso Marques, piloto brasileiro que competiu pela Minardi, teve uma carreira muitas vezes interrompida pela questão da grana. A gente sabe como foi a realidade da Minardi no fim da década de 90, no começo dos anos 2000, mas o Tarso tem algumas coisas muito interessantes na carreira dele, isso sem falar o que ele fez depois da Fórmula 1, se transformando em uma das maiores referências de preparação de carros e motos, e isso vai ser assunto para um outro vídeo aqui no canal. Mas no meu bate-papo com o Tarso Marques, ele contou duas histórias desconhecidas do grande público. E ele mesmo admitiu isso, que nunca tinha falado com tanto detalhe sobre o tema. Um namoro intenso com a Ferrari, impedido inclusive pela Minardi, e a história de Flávio Briatore assinar contrato para gerenciar a carreira dele. É uma história interessante nos detalhes, porque o Tarso todo mundo conhece, ele é muito autêntico, boca, língua solta, fala mesmo, não tá nem aí. Então ele dava o nome aos bois, com detalhes de cenários e situações, e esse relato é muito interessante. Antes de apresentá-lo, se inscreva no canal para receber histórias como essas, informações, comentários, debates dos quais vocês participarão, sem dúvida alguma. Deixe o seu like, ative as notificações. Vamos construir cada vez mais um canal sólido aqui no YouTube. Agora sim, mas presta atenção porque vale muito a pena. Tarso Marques. 97 eu comecei como titular. Eu comecei como titular e depois eu não assinei o contrato com o Briatore. O Briatore comprou a equipe, né? Uhum. E aí ele me propôs um contrato de 10 anos e eu não quis assinar o contrato com ele. Na verdade foi antes, assim, tive uma conversa logo depois dessas duas corridas de 96, tive algumas conversas com a Ferrari, a gente chegou até a fazer meio que um pré-acordo e a gente estava negociando para eu correr pela Ferrari, ia fazer um ano de Sauber, porque o Irvine ainda tinha um ano de contrato e a ideia era entrar na Ferrari no ano seguinte, que é para o Hotel Rubinho, né? E isso estava super bem encaminhado, teve algumas reuniões lá, tudo. E só que tem aquele esquema da Fórmula 1, né? Você tem um contrato com uma equipe, você tem que resolver. Então a Ferrari falou, bom, negocia a multa, vê com a Minardi a multa, a gente compra o passe e faz isso. Se corre esse primeiro ano na Sauber, sendo piloto de teste da Ferrari, acabando o contrato dele, vai automaticamente aí se correria na Ferrari. Essa era a conversa. E acabou que a Minardi não liberou. A Minardi falou, não, a gente não quer a multa para liberar o seu contrato. A gente quer o motor Ferrari em troca do teu passe. Aí eu fui na Ferrari e falei, motor Ferrari, não, motor não, a gente paga a multa. O motor é da Sauber. Não tem como fornecer para mais uma equipe. E aí ficou nesse impasse. Não, põe a multa que a gente paga a multa. Não, não dá. Aí tava lá a briga, tem que entrar na justiça contra a Minardi, aí ficou aquela confusão. Enfim, continuei com o contrato na Minardi. Abandonou, o bonde passou com a história de possibilidade de Ferrari, enfim. Mas, E, Tarso, eu admito que eu não conhecia essa história, quero até te fazer uma pergunta. praticamente ninguém sabe. E quem era o Jean Todt com quem você falava? Como foi? O Jean Todt, mas toda a conversa iniciou com o Stefano Domenicali. Ah, sei. Que depois assumiu, inclusive, o comando da Sim, equipe. sim, era ele, né? Com ele que a gente falava direto e o próprio Jean Todt também. Pô, e é incrível, porque assim, aí a Minardi não te libera. E como é que fica o clima? Porque, óbvio, é o que você falou, é o bonde passeio, é o cavalo selado. Assim, porra, acho, tudo bem, seu passe está lá, é o que você falou, você é grato, porque a Minardi apostou em Eu sou você sem grato, mas ao grana. mesmo tempo é o que eu falo. Eu sou grato porque talvez eu nunca tivesse corrido de Fórmula 1.
certo? Se dependesse, tem dinheiro para correr de Fórmula 1, na época, hoje falo em 35, 50 milhões de dólares que os caras têm que levar quando pagam. Inviável. Mas na época, qualquer piloto aí que pagasse, tinham que levar 5 milhões de dólares. É uma coisa inviável, não ia correr nunca de Fórmula 1 na vida. Né? Então, sou grato pela oportunidade dele. Mas, por outro lado, às vezes vou falar, legal, me deu a oportunidade, por outro lado, me travou numa hora. Depois me deu uma outra oportunidade e que a gente... que foram momentos, escolhas. Por exemplo, a 97, continuei lá, ficaram me pagando. Mas pagando em 96 eu não fiz nada. Em corrida, tinha que ficar lá e ficar assistindo um cara que tomava 3 segundos. Lavagem, correndo, esses caras aí. Aí foi 97, cara, 97 foi um absurdo. 97 era o Briatore comprou a equipe. Então corria o Ukio, Katayama e o Trulli, não? E o Trulli, né? Ele pegou e falou assim, você vai você assina esse contrato comigo. O Briatore, eu lembro exatamente, eu estava na praia, no barco, com meus pais, antes de começar o campeonato. Eu lembro exatamente, no Paraná, isso, 100 km de Curitiba. Liga no meu celular, era o Briatore. Tarso, onde tá? Falei, tô na praia, aqui no barco. Exatamente assim. Ele falou, tá bom, pode estar aqui na minha casa amanhã? Tá? Ele falou, não, preciso falar com você, é super importante. Tá bom. Cara, eu desliguei o telefone com ele, falei, pai, tô indo pra Inglaterra, tô indo pra Londres, no apartamento dele. Ele, como assim? Eu falei, tô indo já, acabei de falar com o Flávio, tem que ir lá, daqui a pouco. Eu desliguei o telefone, pulei na água, do jeito que eu tava, fui nadando pra areia, peguei um carro, fui pra Curitiba, fiz uma mala, embarquei à noite, fui no outro dia cedo na Inglaterra, meio-dia eu tava na casa dele, no dia seguinte. Cheguei lá, sozinho, né? Tava com 20 anos. Cheguei lá, tava ele e um advogado e um contrato desse tamanho. Assim ele chegou, senta aí e tal. Deu um contrato assim. Dá uma olhada aí, assina esse contrato. Falei, o que é isso? Ah, não, é um contrato de 10 anos para você ser meu piloto. Falei, mas como assim? Não, que eu quero alguns pilotos para mim e você é minha primeira opção. Aí eu falei, tá, mas o que é? Não, um contrato que eu vou cuidar da carreira de alguns pilotos e você é o primeiro que eu tô escolhendo. E tá, mas o que diz no contrato? Ah, não, assim. Ele é o advogado, né? Aí eu falei, tá, preciso mandar pro meu advogado no Brasil, pro meu manager. Você não falou nada, você falou que era pra eu vir aqui, nem sabia do que queria falar. Não, veja então que eu quero definir já, porque tem os outros pilotos também que eu vou falar, mas você é a prioridade. Então tá bom. Aí eu mandei pros caras e a gente ficou lá esperando. Eu falei, ó, leiam aí, vejam já o que é. Aí, tá, o que era o contrato? Que dizia que eu ia fazer parte dele, que ele ia cuidar da minha carreira, definia onde eu ia correr, mas não dizia onde ia correr e não dizia o que eu ia ganhar ou deixar de ganhar, nada. Aí eu falei, olha, eu não vou assinar o contrato. Porra, você tá louco? Como não vai assinar um contrato comigo? Eu falei, quer que eu assine o contrato? Garanta aí no contrato que eu vou correr, então, 2 anos na Minardi ou qualquer outra equipe, porque ele tinha acabado de comprar a Minardi, né? Ele falou, pô, se você não assinar, eu vou oferecer pro Fisichella, pro Weber, pro Trulli, ele tinha uma lista de pilotos, pro Weber, pro Trulli, pro Fisichella e pro Alonso. Ele falou esses nomes. E o Alonso ainda era mais novo, né? O Alonso ainda estava na forma Renault, acho. Ele tinha esses nomes. Aí eu falei, eu não vou assinar esse contrato. Ele falou, você é o primeiro nome da lista. Aí eu falei, tá bom?
Eu ofereci, eu não vou. Eu falei, eu assino com uma condição. Coloque aí no contrato que eu corro de Fórmula 1. Eu falei, eu não vou nem discutir a questão que não tem valor de salário. Mas coloque que são 2 anos numa equipe pequena de Fórmula 1, ou Minardi, ou qualquer equipe. 2 anos numa equipe média e daí para frente sejam equipes que me deem condições de disputar um campeonato. Aí ele falou, porra, você quer escolher também a marca de champanhe que você vai estourar no pódio? Eu falei, não, eu quero que você me dê garantia de que eu vou correr de Fórmula 1. Senão você vai me colocar para correr de turismo no Japão, ganhando dinheiro para você, e você vai ganhar dinheiro e vai me dar $50 por mês e eu vou guiar táxi no Japão para você, sabe? Eu não tinha garantia nenhuma do que ia fazer, nem onde ia correr, nem quanto ia ganhar. E ele, na época, ele era o Briatore que tinha comprado a Minardi, não era o Briatore da Renault, né? Da Benetton, né? Então, eu falei, não vou assinar. Ele, não tô acreditando, tá fazendo, ficou puto comigo. Eu falei, não vou assinar e pronto. Vou chamar outro. Eu falei, então chama os outros. Peguei, saí da casa dele, não tô. Aí quando eu fui sair, ele falou assim, vai embora mesmo. Falei, se você for embora, você não vai correr de Minardi esse ano. Eu vou pôr outro no teu lugar. Por isso que o Trulli entrou. Daí eu falei, porque o Trulli, na verdade, testava com a gente. E o Trulli era lento pra cacete. O Trulli tomava 1,5 segundos, 1,4 segundos, no mínimo, quando andava com a gente. Era muito lento. Principalmente no começo. Ele andou pra cacete pra começar a andar rápido. Ele era muito lento. Aí, eu falei, não vou assinar. Aí eu voltei pra Itália. E o Giancarlo, e aí, como foi? Eu falei, porra, eu falei, não assinei. O Giancarlo ficou louco. Porra, como que não foi? Como que não assinou? Tinha que ter assinado. Eu falei, cara, é assim, isso. Mas você ficou louco, tinha que ter assinado. Eu falei, eu não vou assinar porque ele não quer garantir isso. Eu não sei onde ele vai me pôr pra correr. Esse cara aí, vou saber. Não acredito nele. Passou uma semana, ele me chamou de novo. Aí ele chamou. Tarso, vem aqui de novo. Falei, tá bom. Fui lá na casa dele de novo. Cara, aí eu cheguei, tava lá o Trulli, sentadinho no sofá. Ele falou na frente do cara. Foi muito foda. Trulli quieto assim. Acho que era o Trulli e o Weber, cara. Tava sentado assim, né? Ele falou, tá vendo os dois aí? Estão esperando. A opção é tua. Você assina ou não? Você assina, você corre. Se você não assinar, eles querem assinar. Se você não correr, a vaga de um deles. Ou você assina, eles querem assinar esse contrato que você não quer e você não vai correr. Você vai ficar o ano inteiro sem correr. E eu vou fazer você ir em todas as corridas. Então eu falei, se você não puser o que eu pedi no contrato, eu falei, eu não estou preocupado com o negócio de dinheiro. Eu só quero uma garantia que eu vou estar os 10 anos correndo na Fórmula 1. Aí, eu não vou garantir nada. Eu falei, então eu não vou assinar. Aí, então tá bom, estamos conversados. Pegou e jogou o contrato para ele. Eles pegaram e assinaram. É mesmo? Assim, na cara, na frente dos dois, falando, se você não quiser, eu vou dar para eles, eles vão assinar. Aí ele foi e assinou Fisichella, assinou Weber, assinou Trulli e assinou Alonso. E qual é a merda? Qual a merda? Eu errei. Todos eles assinaram, todos ganharam corrida. E eu andei com todos no mesmo carro que eles. E eu andei mais rápido que todos. E todos se deram bem. E eu... Eu ia te perguntar isso. Quando eu ia começar a pergunta, eu ia meio que fazer isso. Mas assim, depois que você viu o filme completo, em que momento Porque assim, historicamente na Fórmula 1, até na Red Bull, tem gente que assina com a Red Bull e não dá em nada. A Red Bull até ferra o cara. Assim, não é uma garantia. E você foi um dos primeiros. Então você não tinha esse parâmetro para falar, pô, vou nessa. Mas assim, em que momento a ficha meio caiu? Quem que você começou a olhar e falar, puta, tá dando certo pra esse cara, eu acho que esse barco eu tinha que ter subido? Não tinha, sabe por quê? Hoje é diferente. Hoje tem escolinha Red Bull, escolinha Ferrari. Hoje eu acho 1000 vezes mais fácil do que na minha época. Por quê?
Hoje a moleza, se tá no kart, se você guia bem, tem escolinha McLaren, escolinha Ferrari, escolinha Red Bull. Depende do piloto. O cara tem talento. Primeiro, essas escolinhas é uma ilusão, né? Eles pegam todo mundo, igual o jogador de futebol, né? Uhum. E esses pilotinhos, eles se iludem. Sou da escolinha Red Bull, vou pra Fórmula 1. Vai porra nenhuma, né? Vai. Se o cara guiar bem, ele vai ter uma chance. Mas não quer dizer que ele entrou ali, ele tá certo, né? Então, mas é uma oportunidade. Queria eu Uhum. ter tido a oportunidade, entendeu? Antes não, cara. Você ficava. Você dependia de milhares de coisas para ter uma oportunidade. Então, não tinha isso. Esse negócio do Briatore é difícil porque ele não era o cara que. Ele se transformou o cara nessa época, entendeu? Então, quando eu estava para assinar com ele, ele era um cara como foi o Paul Stoddard 2 anos depois, que também me chamou de volta para a Fórmula 1, que eu assinei, mas não vingou como ele. Ninguém imaginava que o Briatore ia virar o cara que ele virou 2 anos depois com o Alonso, entendeu? Então, e outra, eu tava em alta, eu tinha acabado de estar numa conversa assim, super séria com o negócio da Ferrari, tinha a condição assim que podia ir para outras equipes, estava fazendo os testes. O Tom Walkinshaw, na época, que era um cara super forte, queria de qualquer jeito que eu corresse para ele, tanto que eu fiz todos os. Eu briguei, né, com a Minardi na época, eu estava até entrando na justiça, porque eu queria liberação para poder ter a opção da Ferrari. Eu saí de lá porque eu queria sair para poder correr pela outra equipe. Então eu fui fazer os testes na TWR para o Tom Walkinshaw, ele queria que eu corresse lá. Então eu tinha outras opções e eu não conseguia exercer por causa dessas coisas, desses contratos, né? Então o Briatore não era o cara que dominava tudo como foi 3 anos depois, entendeu? Uhum. Então eu não tinha como adivinhar. Na hora parecia que a gente estava tomando a decisão certa. E ele não quis garantir o mínimo, né, cara? Não tem como ser. Pô, um cara de 20 anos. Na época, o cara mais novo na Fórmula 1 tinha 25 anos. Como que eu, com 19 anos, 20 anos, um monte de equipe querendo, assim, com interesse, você pegar e falar, não, vou assinar com um cara aí que a gente não sabe o que vai dar, sem saber onde vai me pôr para correr. É difícil. Só para posicionar, você comentou, né? Aquele lance com a Ferrari foi um pouco antes do que esse approach do Briatore. Foi. Você comentou da justiça, isso que eu ia perguntar. Do ponto de vista legal, se você, tudo bem, você tem um contrato ali com uma equipe, mas se aparece um disposto a pagar, você interessado em ir, não há Cristo que quebre esse contrato? Não sabe me Não. responder? Não. Se tem aquele negócio de pacto de concórdia, essas coisas, você não pode. Entre equipes, eles têm um acordo que eles não podem quebrar entre eles. Podem fazer um acordo de compra entre os times. Por isso que eles falaram, ó, a gente tem que respeitar, é um acordo entre as equipes, tem que respeitar, então tem que haver uma negociação entre eles. Então ele falou, tá, negocia, vê o que é a multa que a gente vai pagar a multa. E eu falei, qual que é a multa? O Jean falou, qual que é a equipe? Ferrari. Não tem multa. Como não tem multa? Põe preço. Eu quero motor. Não, com um motor. Não, eu quero motor. Aí eu falei, ó, eles não querem dinheiro, quero motor. Não, motor não tem como, o motor tá na salva. E ficou nessa. Não, então não tem. Então vai ficar aí. O Briatore, com quem você teve esse episódio, é o empresário dele. Até hoje eles são muito conectados. Sim. E na Minardi em 2001, alguns anos depois daqueles famosos encontros que você revelou aqui, como ficou a relação com o Briatore nesse sentido quando se encontrava? Ele pegou uma birra mortal de você ou passou depois? Assim, Chegou, eu nem falo com esse mala. Eu nem falo. Pra você ter ideia, a última vez que encontrei ele, primeiro campeonato do Alonso, que o Alonso ganhou em São Paulo. Eu tava assistindo ali, torcendo por ele. Tava lá com ele, inclusive.
Pô, ele desceu, aliás, saiu do carro, ele me abraçou, chorando. Porra, ele falou, porra, podia ser você. Me abraçou, tal, levantando. Logo que tinha acabado. Aí, puta, é legal, eu feliz pra caramba por ele e tal. Cara, passou uma meia hora, tô andando atrás do box, veio o Briatore, de frente pra mim, andando assim, veio, passou por mim. Aí, tchau, Marques. O que achou? Aí eu olhei pra cara dele, ele pegou e bateu assim no meu ombro. Era pra ser você. E saiu rindo. Aí, sabe, eu falei, pá, filha da puta mesmo, sabe? E saiu rindo. Tipo, tá vendo? Não, não assinou, né? Foi a última troca de palavras que a gente teve na vida. Isso foi no Campeonato Alonso. Depois nunca mais nem olhei na cara dele. Valeu, aí o relato do Tarso Marques, ex-piloto de Fórmula 1. Conversei com ele, a entrevista completa nós iremos disponibilizar aqui no canal, porque tem outras histórias muito legais, como por exemplo, a amizade com o ex-companheiro Fernando Alonso. Tá legal? Se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima. Tchau, tchau.